A ideia hoje, eu vou passar aqui para vocês a apresentação, bem tranquilo. Deixa eu voltar aqui. Nossa ideia hoje basicamente, nós iremos, na nossa agenda, né? A gente vai estar passando para vocês, mas a ideia do webinar mesmo vai ser falar um pouco sobre esse novo decreto, né? Que foi aplicado agora. E quais são as questões que estão relacionadas sempre com foco em acessibilidade. A gente vai falar muito sobre as questões ligadas à acessibilidade. E também a nossa intenção é trazer soluções práticas, exemplos reais, né, para que fique bem claro para todo mundo essas questões aí que a gente está colocando aqui. Então, a nossa agenda, ela vai ter uma duração super rápida, de 50 minutos. A gente vai ter um finalzinho aí de 10 minutos para tirar dúvida e alguns avisos, né? Mais para o final do webinar, a gente vai mandar no chat um link para um formulário. Quem tiver interesse, a gente vai mandar um certificado, né, de participação desse evento. E também a gente vai mandar um link relacionado a uma agenda, caso alguém queira tirar dúvidas ou fazer alguma reunião. A gente também vai estar disponibilizando esse link para que as pessoas possam fazer o seu agendamento, caso haja necessidade, tá ok? Então, vamos começar. Para quem não me conhece, né, meu nome é Marcos Alencar, eu sou o facilitador aqui desse webinar hoje. Eu sou consultor em acessibilidade, sou facilitador do ENAP também, Escola Nacional de Administração Pública, né, do Governo Federal. No ENAP eu trato de assuntos ligados à inclusão e acessibilidade também. Sou membro da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, que gera as normas que a gente usa como referência, 9050, por exemplo. Sou mestrando em acessibilidade e Smart Cities da Universidade de Jaén, na Espanha. Também sou profissional membro da Associação Internacional de Acessibilidade, especialista em orientação e mobilidade e algumas certificações relacionadas a sempre à acessibilidade. Então, contextualizando um pouquinho aí para quem não me conhece, então essas são minhas credenciais aí para estar tratando desse tema, ok? Também trato dos temas ligados à neurodiversidade, então, a gente fala um pouco sobre neurodiversidade também, que hoje as questões ligadas à neurodiversidade são bem importantes também nessas questões da educação superior, ok? Então, dando um início aí para o nosso trabalho, que a gente tem pouco tempo e muito conteúdo, basicamente, o que a gente entende que aconteceu agora com esse decreto, né, que entrou em vigor agora, o 12.456 de 2005, a gente entende que agora a acessibilidade, ela deixou de ser um caminho, né, ela passa a ser um caminho obrigatório na educação superior, né, e até antes do decreto, ela não ela tinha acessibilidade, mas a gente sabia que estavam faltando algumas questões ligadas à acessibilidade. Então, a gente acha que o pós-decreto mudou algumas coisas e vai ser super importante, né? Então, falando especificamente aqui do decreto, entrando já dentro do tema, para a gente não perder mais tempo, então, o que acontece hoje com o decreto? O decreto que foi estabelecido agora, ele trata, de novo, a nossa ideia aqui não é falar de todas as questões ligadas ao decreto, mas especificamente as questões ligadas à acessibilidade. Então, o que vocês vão perceber é que agora, de verdade, mais do que nunca, há questões de acessibilidade, não só de espaços físicos, porque isso era uma questão muito forte, né, nas avaliações do MEC, havia uma atenção muito grande para questões ligadas a espaço físico, rampas, plataformas, placas de braille, uma questão muito física. E hoje a gente vai perceber que isso agora entra também em questões digitais, em plataformas digitais, em materiais didáticos também, isso é uma questão muito importante, e também outras questões que a gente vai abordar. Então, basicamente, falando nas questões aí desse decreto, ele atualiza as regras, né, na oferta de cursos à distância, a gente vai falar um pouco disso também, algumas questões importantes, quando a gente fala de polos EAD, isso é tratado muito fortemente, né, nessa questão. E também vocês vão perceber que elevou bastante o compromisso social das instituições de ensino superior nas questões relacionadas ao ensino à distância, né? Então, uma coisa que a gente vai abordar bastante são sobre os polos de EAD e o que vai ser exigido daqui para frente, tá ok? Então, basicamente, a gente tem hoje, nas questões ligadas
a esse decreto os princípios fundamentais da acessibilidade. Então, o que o decreto ele fez? Ele estabeleceu obrigações claras para as instituições de ensino. Então, ficou muito fácil para a gente entender hoje que a gente vai trabalhar alguns pilares, né? Então, tem os princípios da educação à distância. Então, a gente sabe que a educação à distância, ela cresceu muito hoje. A grande maioria dos alunos que estão sendo matriculados nas instituições de ensino superior são alunos que estão sendo matriculados na educação à distância. A educação à distância, ela tem, óbvio, um público bastante grande, mas dentro desse público, as pessoas com formação tardia e as pessoas com deficiência. Então, a gente vai falar um pouquinho desse princípio, mas a gente não vai se aprofundar nisso. Outra, uma questão muito importante que esse decreto traz é a acessibilidade em materiais didáticos. A gente vai falar também sobre isso, que é muito importante, que não se falava muito sobre isso nos outros critérios de avaliação do MEC, né? Nos instrumentos de avaliação do MEC, não se falava muito sobre acessibilidade em materiais didáticos, e nesse novo decreto a gente vai ouvir falar muito sobre isso. Acessibilidade em plataformas digitais. Isso foi uma questão que eu sempre bati na tecla, né? Eu sempre alertei todo mundo sobre essa questão, e agora a gente percebe que isso tornou-se uma necessidade e uma obrigação, tá? Então, isso também a gente vai falar sobre essa questão. Um outro pilar, né, que é a questão da acessibilidade de infraestrutura física da sede das instituições de ensino. Porém, a gente sabe que isso aqui já está bem, vamos dizer, solidificado, porque todo mundo já trabalhou muito isso, né? Questão de acessibilidade, infraestrutura física das sedes. Mas o que o decreto traz agora? Uma novidade importante: acessibilidade nos polos de educação à distância. Então, a gente sabe que tem muito polo, né? Muitas instituições abriram polos e talvez não tenham tido uma observação muito detalhada com relação à acessibilidade, e a gente percebeu que isso mudou, porque todas as exigências que se faziam antes para uma instituição, para a sede da instituição, agora está sendo feito também para os polos, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ok? Então, seguindo aqui, peguei esse decreto, fui separando os artigos e tirando os pontos importantes para que a gente pudesse ir analisando um por um. Então, quando a gente fala do artigo 2º desse decreto, ele fala dos princípios da educação à distância. A gente não vai entrar muito a fundo, mas basicamente no inciso 2, desenvolvimento de processos de ensino e aprendizagem, materiais didáticos diversos e plurais. Começa a entrar na questão dos materiais lá acessíveis. E no inciso 3, eles falam sobre a garantia do direito ao acesso, permanência e aprendizagem. Também tudo relacionado às questões, nesse aspecto que a gente está tratando, sempre as questões de acessibilidade. Então, basicamente, o princípio da educação à distância é que ele seja uma educação que permita o acesso plural, diversificado, que assegure padrão de qualidade e excelência, e também tenhamos as questões ligadas à acessibilidade muito fortemente. Isso vai ser tratado aqui na frente, tá ok? E aí, quais são as implicações práticas disso que eu acabei de falar agora? Basicamente, as IES, né, as instituições de ensino superior, elas vão precisar desenvolver processos educacionais que contemplem diferentes necessidades de aprendizagem. Vai incluir, né, princípios de inclusão e igualdade de oportunidades e garantir a qualidade de ensino. Isso a gente já sempre teve essa cobrança, na verdade. Então, independentemente do formato, se for presencial, semipresencial ou EAD, todas essas questões, né, as implicações práticas, são abordadas aí nesses incisos que eu acabei de falar. Mas vamos olhar um exemplo real. Então, eu vou trazer para cada uma dessas questões que está sendo tratado aqui nesse decreto, eu estou trazendo um exemplo real para facilitar para os gestores, para os procuradores institucionais, de que maneira que ele pode poder trabalhar. Então, quando a gente fala de princípios fundamentais da acessibilidade, eu trouxe aqui um caso real. Então, como que o gestor, o procurador institucional, vai documentar isso para o avaliador do MEC, né? Então, um exemplo aqui. Uma universidade, ao reformular o seu projeto pedagógico do curso, né, o PPC, o que ele vai fazer? Ele vai realizar uma consulta aberta com estudantes com deficiência, por exemplo, com docentes, com especialistas, né, consultores. Então, você vai juntar ali um grupo de pessoas que tenham relevância para esse tipo de reestruturação de um projeto pedagógico. A partir deste diálogo, você vai decidir adotar o princípio do desenho universal em todas as disciplinas, por exemplo, né? E aí, com isso, você vai garantir que as atividades, as avaliações,
os processos de processo de avaliações de uma forma geral, né? E todos os recursos vão ser acessíveis, independentemente da limitação, do aluno ou do cliente que está ali fazendo esse processo. Então, com isso, na prática, a gente consegue atender esse princípio, né? Garantia o direito ao acesso e permanência à aprendizagem. Então, eu consigo atender esse artigo 2º desse decreto, fazendo uma atividade como essa, por exemplo. Isso é um exemplo, né, que a gente trouxe para vocês terem uma ideia de como eu consigo já ir entrando nessas questões do decreto de uma forma que seja prática, tá? Então, basicamente seria isso. Aí, pessoal, a gente entra também aqui na questão da acessibilidade de materiais didáticos. Não sei se vocês perceberam, isso não era uma questão muito forte até agora, até pouco tempo atrás. Se a gente pegasse os instrumentos de avaliação do MEC, que são os 5 eixos lá de avaliação, a gente tinha lá algumas questões muito frágeis falando sobre isso. Porém, o que mudou agora? O que mudou é que no artigo 25, eles estão dizendo o seguinte, ó, características dos materiais didáticos. Os materiais didáticos deverão ter qualidade, óbvio, acessibilidade. Então, que começa a falar numa questão muito importante. E o que seria essa questão de acessibilidade? A gente vai falar na sequência. Tem que ter diversidade, pluralidade de fontes bibliográficas, essas questões já são naturais aí para os gestores, né, para quem cria esse documento, o pessoal do pedagógico, do regulatório, o pessoal já sabe disso. Mas aí a gente percebeu que agora, nesse decreto, a questão da acessibilidade entrou muito forte. Então, como que a gente vai tratar isso? Então, quais são as obrigações específicas, né, das IES com relação a materiais acessíveis, materiais didáticos acessíveis? Então, ele diz lá, produzir materiais didáticos acessíveis às pessoas com deficiência, garantir diversidade de formatos, assegurar pluralidade de fontes e manter padrão. Mas você percebem que eu grifei aqui, deixei em negrito, produzir materiais didáticos acessíveis para as pessoas com deficiência. Marcos, o que é isso? Basicamente, trazendo um exemplo real para essa questão. O que é acessibilidade de material didático? Então, um exemplo prático. Em um curso de administração de ensino à distância, todos os livros digitais adotados são disponibilizados em formatos acessíveis, né? Um EPUB, um PDF, um HTML, PDF acessível, tá, pessoal? Depois isso é uma outra questão que tem que ser discutida. A ideia hoje aqui não é aprofundar, mas é dar uma visão bem geral. Então, todo esse material, nesses formatos acessíveis, com imagens acompanhadas de descrição alternativa, os vídeos têm que ser legendados, tem que ter audiodescrição. E uma coisa que eu achei muito interessante nesse decreto é que ele diz o seguinte, que além disso, né, além de tudo estar acessível, o material, o conteúdo, os professores devem receber treinamento, né, para produzir apresentações e avaliações compatíveis com leitores de tela, por exemplo. Então, assim, a ideia é que não só os materiais, os conteúdos, eles se tornem acessíveis, mas que todo mundo que faz parte do processo, né, que está envolvido nesse processo, também tem um conhecimento sobre essas questões de acessibilidade. Então, isso a gente percebeu que vai demandar bastante treinamento aí nessas questões, tá bom? Seguindo aqui. Eu estou acelerando um pouco a apresentação, porque são muitas informações, e aí, para ser mais objetivo, a gente vai acelerando um pouquinho. Um exemplo que a gente está usando aqui, inclusive na nossa reunião, vocês percebem que a gente tem uma interpretação de Libras, né, feito pelo Rodrigo online aqui na reunião. Isso também passa a ser uma das exigências, né? Já era uma exigência da Lei Brasileira da Inclusão, mas também é uma prática recomendável aí para questões de, inclusive, cursos de ensino à distância, tá bom? Então, falando agora de acessibilidade em plataformas digitais, isso também é novidade, né? Porque em todos os instrumentos de avaliação do MEC, não se tratava especificamente de que o site tem que ser acessível, que alguma coisa ali muito mais detalhada nessas questões de acessibilidade digital. Então, ele diz lá no artigo 26, né, que plataformas digitais e formação continuada. E aí eu destaco, as instituições de educação superior deverão promover a formação continuada de todos os envolvidos. Lembra que eu falei, né? Então, todos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem para o desenvolvimento de competências digitais e garantir a acessibilidade e usabilidade dos recursos disponíveis por meio de plataformas digitais. Pessoal, quando a gente pensa em EAD, né, ensino à distância, a gente já está falando de plataformas, né, de um LMS, de um site acessível, mas o que me chamou muita atenção foi
essa questão desse artigo 26, em que ele frisa isso, né? Que todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem precisam desenvolver competências digitais. Olha que interessante, né? Então, a gente vai começar a falar sobre isso também, ok? Seguindo aqui, dentro ainda dessa questão ligada à acessibilidade digital, esse decreto, ele traz uma dupla obrigação. Ficou muito claro para todo mundo. Formação das pessoas, que é a capacitação continuada nas competências digitais. Então, pessoal aí, professor, pessoal de TI, todo mundo que está envolvido, né, conteudista, todo mundo tem que entender o que são questões ligadas à acessibilidade digital. Então, tem que saber o que é o WCAG, por exemplo, o que é um conteúdo digital, como eu faço um PDF acessível, como eu faço um conteúdo que seja acessível, que tenha contraste. Então, assim, a gente vai começar a falar muito sobre isso, e isso vai ser uma obrigação, tá? Então, isso está no decreto como obrigação. E outra questão que a gente percebe aí nesse decreto é a acessibilidade técnica, garantir que as plataformas digitais sejam acessíveis e usáveis por todos. Então, de novo, acessibilidade digital, falar com o pessoal do TI, desde do site principal da instituição, ele está acessível, né? Acessível para, ele tem ferramentas que possibilitam uma pessoa cega navegar no site com autonomia, usando o leitor de tela. Ele tem ferramentas de ajuste de contraste, ou seja, tudo aquilo que a gente sempre já sabia que existia, porque a lei brasileira da inclusão já exigia isso, né? Então agora o MEC também vem solicitando nessa questão aí desse decreto, ok? Então, um exemplo real, de novo, sempre gosto de trazer um exemplo real para ficar claro aí para as pessoas que estão tentando se adequar. Acessibilidade em plataformas digitais. Então, a IES adota uma plataforma de aprendizagem, né, uma LMS, que segue as diretrizes internacionais do WCAG. Pessoal, vocês vão ouvir falar muito de WCAG, né? Que são os padrões internacionais do consórcio, né? É um consórcio internacional de empresas de tecnologia que criou um padrão internacional de acessibilidade e esse padrão é que diz como tem que ser, os detalhes técnicos de como tem que ser uma plataforma acessível, tá ok? Então, continuando aqui, ó, o ambiente virtual permite navegação por teclado? Por quê? Porque às vezes a pessoa tem uma mobilidade reduzida, ela precisa navegar, ela não consegue usar o mouse, ela não tem movimento fino dos dedos, então ela precisa de um teclado, navegar por teclado. O seu site é navegável por teclado? A sua plataforma LMS é navegável por teclado? Possui contraste adequado? Então, não sei se vocês sabem, o daltonismo tem 12 variações. Então, as pessoas acham que a pessoa que é daltônica não enxerga o vermelho, mas na verdade não, existem muitas variações de daltonismo. Então, a gente tem que ter ferramentas que ajudem uma pessoa que tem daltonismo a conseguir acessar o seu conteúdo. Ela tem suporte para leitores de tela, isso é super importante, que a pessoa cega que vai acessar um site ou um LMS, ela tem no computador dela instalado um programa leitor de tela. Então, o seu site está preparado para conversar com o leitor de tela? Outra coisa importante. Recursos multimídias, vamos falar lá dos vídeos, dos áudios, das pesquisas, né, dos quizzes. Eles são acessíveis? Olha só como a gente vai entrando numa preocupação que a gente sabe que as IES, né, não tinham até então, mas é, é o tempo de começar a se adequar nisso aí. Periodicamente, a equipe de TI realiza testes de acessibilidade com usuários reais, conforme exigido pelo artigo. Ou seja, esse é um exemplo real de como uma IES deveria pensar ou agir nessa questão para atender o decreto, né, nesse item de acessibilidade digital, ok? Seguindo aqui. Vamos lá. Acessibilidade de infraestrutura física na sede. Infraestrutura na sede, artigo 27. Eu não vou me aprofundar aqui, né? Porque eu acredito que todo mundo que está participando dessa reunião sabe que essa questão de infraestrutura, de acessibilidade, é uma coisa que já vem sendo trabalhada há muitos anos. Então, sempre foi uma atenção muito grande para isso. Então, mas de qualquer maneira, esse decreto ainda reforça essa questão, né? Que a sede da instituição precisa garantir acessibilidade. Aí ele fala aqui uma coisa interessante nos termos da legislação, tá? Eu vou destacar isso depois para vocês. E aí, quais são as conformidades legais obrigatórias que está nesse decreto? Cumprimento integral da legislação vigente. Aí eu destaco aqui para vocês, pessoal, para vocês terem atenção simples sempre. Na 9050, né, que é a norma que fala sobre acessibilidade,
Na LBI, que é a Lei Brasileira da Inclusão, e outros decretos, outras normas, mas assim, essas são os pilares aí que todo mundo, o MEC, o Ministério Público utiliza como referência, mas aqui a gente tem um outro monte de normas, normas para piso tátil, normas para outros tipos de questões, então, mas como pilar, né, como obrigatoriedade, a gente vai tratar com esses aqui, ok? E aí, um exemplo real de infraestrutura, como que eu atendo o decreto nessa questão da infraestrutura? Acessibilidade na infraestrutura física da sede, né? Então, um exemplo. A sede da universidade passa por uma reforma para garantir a acessibilidade total. Foi feita instalações de rampa, elevadores com sinalização em braille, banheiros adaptados, portas largas, piso tátil, mapa tátil, nos principais acessos. Além disso, todos os ambientes de uso comum, por exemplo, biblioteca, sala de aula, auditório, são adaptados conforme a 9050, né? E a Lei Brasileira da Inclusão. Então, com isto, essas adequações atendem o artigo 27 do decreto. Simples assim, eu acho que esse vai ser o menor problema aí das IES aí, porque está tratando da sede e a sede sempre foi muito avaliada, né? Então, acho que a gente nunca teve essa questão muito forte. Mas agora, pessoal, a gente entra com outro pilar aqui desse decreto, que é a acessibilidade nos polos de EAD. Então, lá no artigo 29, ele fala infraestrutura dos polos EAD. Os polos EAD deverão garantir acessibilidade nos termos da legislação, ou seja, seguindo a mesma regra aqui da sede, né? Extensão das obrigações. As mesmas obrigações de acessibilidade da sede se aplicam aos polos, então isso está lá no decreto. Ou seja, tem que ser acessível. Então, a gente sabe que tem muitos polos que o pessoal acabou desenvolvendo, criando, que não tem acessibilidade, está no andar de algum prédio que não tem acesso, não tem acesso, vamos dizer assim, ou muitas vezes no polo não houve uma preocupação de incluir questões ligadas à acessibilidade, ou não teve a inclusão de um teclado em braille, ou seja, não foi feito tantas questões de acessibilidade como se faz na sede, ok? E aí entra dentro da extensão das obrigações a responsabilidade da IES, ela se estende a todos os pontos de atendimento. Então vamos lá, eu tenho uma recepção lá, eu tenho um setor de atendimento lá no polo. E esse setor de atendimento eles têm que estar totalmente acessível conforme está lá na sede, ok? Então, conformidade exigida para toda a rede de polos da instituição, ou seja, estende-se para toda a rede, não é para uma rede específica, um polo próprio, não, para toda a rede. Então, isso é uma coisa que também não estava muito clara no passado, ok? Então, vamos trazer aqui um exemplo real também dessa questão aí da acessibilidade voltado para o polo, tá? Então, um exemplo aqui, ó. Cada polo EAD da instituição é auditado e recebe melhorias. Olha que interessante, uma ideia aí para vocês. Não sei quem for gestor de polos, né? É criar um processo de auditoria. Então, vamos auditar todos os polos, porque aí eu vou ter uma comprovação, né? Quando algum avaliador me questionar, falando, não, ó, meus polos foram auditados, né? Para receber as melhorias. Então, lá foram feitos, olha, instalação de computadores com softwares de leitura de tela, mesas adaptadas para pessoas em cadeira de rodas, sinalização visual e tátil, treinamento para os funcionários, olha, isso está como um exemplo interessante, né? Treinar os funcionários para atendimentos inclusivos, e os polos também oferecem intérpretes de Libras para eventos presenciais e suporte técnico para estudantes com deficiência. Isso também vai atender ao artigo 29. Então, um exemplo aí real do que seria aplicar essa questão da acessibilidade nos polos, tá ok? Então, uma questão importante. Fazendo um resumo aqui das obrigações de acessibilidade do decreto, né? A gente vai perceber que existem as obrigações diretas e explícitas. Então, isso está muito claro lá no decreto. Então, a gente destacou aqui o que está muito claro, que está explícito, que é desenvolver materiais didáticos acessíveis, falei rapidamente sobre isso, garantir a acessibilidade e usabilidade das plataformas digitais, promover formação continuada em competências digitais, lembra isso? A gente não falava sobre isso no passado, nenhuma avaliação, acredito que vocês devem ter passado por algumas avaliações, e muito provavelmente nunca vocês foram questionados em promover essa formação continuada em competências digitais para as pessoas que fazem parte da instituição. Assegurar a acessibilidade física na sede, isso já era uma questão que já existia, mas está sendo reforçada agora.
E também agora, que nesse decreto está sendo reforçado, que é garantir a acessibilidade em todos os polos EAD. Em todos os polos, pessoal. Isso é uma questão importante, tá? Então, quem é gestor, tem muito polo, a minha sugestão é já fazer uma auditoria, né? Começar a fazer essa auditoria para avaliar o que pode ser e como fazer essas adequações, tá? Só que no próprio decreto, ele tem algumas obrigações que são implícitas, né? A gente chama de principiológicas, né? São princípios lógicos aí que a gente entendeu que vai estabelecer essa questão. Então, o que que não está tão claro, que está implícito? Conformidade com toda a legislação de acessibilidade vigente. Ah, mas isso pode abrir um precedente? Não. Quais são as legislações vigentes? Está claro. Lei Brasileira da Inclusão, aí a gente tem normas, tem leis, então uma série de leis, então não está tão complexo aqui. Desenvolver um processo de ensino diversificado e plural. Aqui também abre margem, né? Mas está implícito, conforme nós havíamos dito lá atrás. E garantir igualdade de acesso independentemente do formato, lembra? Presencial, semipresencial e assim por diante. Então, a gente tem que garantir igualdade de acesso, independentemente do formato. Então, essas questões ficaram implícitas, tá? Passei bem rápido aí pelos pontos mais importantes do decreto, ligados à acessibilidade, tá? Então, lembra que esse decreto ele é extenso, ele trata de tudo sobre polos, sobre semipresenciais, mas eu destaquei nesse nosso webinar aqui as questões de acessibilidade. Por quê? Porque sabemos que as questões de acessibilidade são as mais difíceis às vezes. Na verdade, não seria, mas as pessoas ainda têm muitas dificuldades, né, de entendimento. Então, por isso que a gente destacou tudo que está ligado à acessibilidade. Então, caminhando aqui para o final desse trecho da apresentação, pessoal, só fazendo mais uma lembrança aqui para vocês. Daqui a pouco o pessoal vai colocar no chat aí para vocês. Já foi colocado no chat o link de um formulário que vocês vão preencher para receber um certificado, tá? De participação desse evento. Então, falando aqui dos aspectos importantes de implementação, que eu acho que é onde a gente vai ter que trabalhar para atender aqueles requisitos. Então, referências à legislação existente. Então, quando ele fala lá que o decreto não detalha especificamente quais são os requisitos técnicos de acessibilidade, mas ele faz referência expressa ao cumprimento nos termos da legislação, né? O que significa que se deve observar toda a legislação aplicável. De novo, 9050, a Lei Brasileira da Inclusão, os decretos, esse decreto é o 5.296, que deu origem à Lei Brasileira da Inclusão, e também questões hoje, não sei se vocês sabem, a ABNT já tem normas para sites, o site tem que ser acessível, tem norma, inclusive está sendo trabalhado normas para aplicativos, inclusive, se vocês quiserem essas normas, a gente tem o site que está disponibilizado todas as normas, né? Então vocês podem baixar sem nenhum custo, ok? Então, quem quiser depois só solicitar que a gente pode mandar o link de todas essas normas, inclusive das normas recentes ligadas à acessibilidade digital, tá? Que é super importante. Abrangência, pessoal. Então, a gente sabe que esse decreto então, teve uma abrangência de acessibilidade muito forte nas questões de infraestrutura, sede e polos, como a gente já reforçou, recursos digitais, tanto na plataforma quanto nos materiais, olha que importante, né? Nos processos pedagógicos, né, que são metodologias diversificadas, e uma coisa que também chama bastante atenção, capacitação do pessoal, competências digitais, pessoal, ou prestem atenção, isso vai ser uma demanda muito forte, né? Então, todo mundo tem que entender o que são as questões ligadas à acessibilidade digital, material educacional acessível. Então, é muita coisa nova aí que eu acho que todo mundo vai ter que se envolver, e não é só mais um assunto só de TI, tá? Não é só o pessoal de TI que teria essa responsabilidade, mas sim todo mundo, pelo que o decreto está estipulando, tá ok? Bom, eu passei muito rápido por todas essas questões, porque nosso tempo também ele é pequeno, né? Não é um tempo tão longo, mas eu acho que ficou claro para vocês que dentro de toda essa jornada aí de adequação para esse novo decreto, as questões muito fortes aí ligadas ao digital, né? Então, tanto no material técnico, né? Quanto em materiais, quanto em sites. Então, assim, na nossa concepção, houve uma mudança muito importante, tá? E aí, a gente falou até agora de como tem que fazer todas essas coisas que a gente acabou de dizer, né? Que pode orientar vocês nessa direção. Mas
muitas vezes a gente percebe que os nossos clientes ou os gestores, os procuradores institucionais acabam tendo muitas dúvidas, acabam tendo muitas dificuldades e acabam construindo soluções, puxando um pedaço de uma solução daqui, um pedaço de uma solução dali. E o que nós fizemos como consultoria? Hoje a Sinalink Acessibilidade é uma empresa de consultoria. Hoje atendemos as maiores instituições de ensino do país e nós temos uma série de soluções que já existiam e que acabaram se somando aí muito bem com essas questões do novo decreto. Então, vou passar aqui para vocês rapidamente algumas soluções e aí, caminhando para o final, a gente vai abrir aqui para alguma dúvida e alguma questão, tá? Então, para falar para vocês aqui um pouquinho sobre quais soluções nós temos e que podemos ajudá-los, né? Então, por exemplo, aqui, as questões da biblioteca. A biblioteca hoje é um ponto de muita atenção do MEC, né? O avaliador do MEC, ele vai lá, ele vai verificar os livros, a quantidade de livros, os ambientes físicos, como está o ambiente físico. Tem recurso de tecnologia assistiva, isso eu sempre alerto, pessoal. É importante que o pessoal da biblioteca esteja totalmente ligado às questões da avaliação. Então, prepara o pessoal da biblioteca para entender o que é uma tecnologia assistiva, porque às vezes aí na sua instituição você tem um monte de recurso de tecnologia assistiva, só que ele não está com esse nome. Ele está com o nome lá. O pessoal fala, eu tenho o NVIDIA, eu tenho o DOSVox. Então, tá tudo muito solto, né? Então, é muito importante que você como procurador institucional, como gestor, também envolva o pessoal da biblioteca para que em algum momento em que ele seja questionado por um avaliador, ele não se perca, né? Porque às vezes tem o recurso, mas ele não sabe. No nosso caso específico, a gente já criou uma solução para as instituições que já vai um kit, vamos chamar assim, né? Com uma série de questões, com soluções de hardware, de software, de treinamento, de sinalização. É uma solução fechada que facilita aí para a instituição que quer ter uma solução rápida, mas funcional de verdade, né? Então, essa é uma das soluções que a gente tem disponível. Depois, se alguém quiser, tiver interesse, a gente pode falar um pouquinho mais. Mas eu sei que muitas instituições hoje já têm muita coisa. O que talvez precise é organizar agora. Então, com esse novo decreto, minha sugestão é que realmente se organize para ter uma visão tecnológica da biblioteca muito, muito importante, tá ok? Então, a outra questão que a gente verificou muito aí nesse novo decreto é a questão de treinamento, né? Então, vocês perceberam que eles pedem treinamento o tempo inteiro. Então, não só de treinamento de acessibilidade atitudinal, que é a maneira correta, sem preconceito, de atender os visitantes, colaboradores, que têm deficiência, mas também competências de acessibilidade digital, né? Lembra que ele fala lá no decreto que todo mundo que está envolvido no processo educacional tem que entender de acessibilidade digital. Então, existe aí uma série de questões. Então, a acessibilidade atitudinal é uma questão importante que precisa ser vista. Então, também temos hoje treinamentos vários treinamentos ligados a essa questão de treinamento. A questão da acessibilidade digital, pessoal, isso é uma coisa importante. Acho que muitas instituições já estão trabalhando nisso, mas também temos soluções que ajudam as instituições a tornar os seus espaços virtuais acessíveis, tá ok? Então, seguindo, sem perder muito tempo aqui. Questão de sinalização acessível, acho que todo mundo já sabe, todo mundo já tem, né? Mapa tátil, placa de braille, etc. Eu só vou chamar a atenção aqui rapidamente para vocês, sempre estar atento às questões da norma. Eu percebo que tem instituições que acabam fazendo além do que precisa e outras acabam fazendo menos do que precisa. Então, na norma, sempre seguindo a norma especifica detalhadamente tudo que precisa ser feito, né? Então, acho que isso é uma questão importante e tem que estar sempre revisando essas questões, tá ok? Acho que a maior dúvida nesse caso são o piso tátil, né? Que o pessoal tem muita dúvida. Pessoal, outra coisa muito importante, que já é uma exigência do MEC há muito tempo, que é o plano de garantia de acessibilidade, né? A minha recomendação é que agora, a partir desse momento, vocês possam incluir nos planos de garantia de acessibilidade pontos de atenção para essas questões que esse decreto colocou agora. Então, aí você vai ter que começar a incluir aí os polos, vai começar a incluir as questões do site. Isso a gente já faz. Hoje nós prestamos esse serviço de criação de um plano de garantia de acessibilidade. A gente já alerta os clientes há muitos anos sobre essas questões, mas não era uma exigência. E hoje passou a ser uma exigência. Então, quando vocês eventualmente forem refazer os planos, atualizar plano ou fazer um plano novo, ficar muito atento a essa questão, né, desses novos itens do decreto, que passa a ser
é importante a partir de agora para que você consiga tirar uma nota e não perder eventualmente até o curso, né? Porque a nota de acessibilidade acaba somando com as outras notas também. Ok? Outras questões, pessoal, que a gente percebeu também, que a gente apoia hoje que são as questões das questões de neurodiversidade, né? Os assuntos ligados à neurodiversidade evoluiu bastante. Hoje ele tem sido o pauta de discussões. Então, hoje nós temos uma série de treinamentos, né? Então, temos treinamento que apoia a neurodiversidade no local de trabalho, isso mais voltado para escritórios, corporações, mas também escritórios de instituições, às vezes tem um escritório grande, então mais voltado para o back-office, né? Nós temos treinamentos para líderes neuroinclusivos, que é uma forma correta. Hoje, como eu vou gerenciar um funcionário que tem uma certa neurodiversidade? Qual é a maneira correta de eu fazer uma instrução? Como eu faço o feedback com esse funcionário? Então, hoje, isso é muito importante que o gestor, o líder, tenha esse tipo de conhecimento também, tá? E também temos uma formação específica, um treinamento específico, né, para professores neuroinclusivos, porque a gente percebeu que muitos professores que são especialistas nas suas áreas, mas têm algumas vezes dificuldades de lidar, né, com relação aos professores, aos alunos, né, que têm alguma neurodiversidade. Às vezes ele tem uma dislexia, uma descalculia, um TDAH, e etc. Então a gente tem um guarda-chuva, né, quando a gente fala de neuroinclusão, de neurodiversidade, a gente está falando de um guarda-chuva de modos de funcionamento diferente do cérebro, ok? Seguindo aqui. Basicamente, pessoal, a gente acelerou bastante porque a gente queria abrir também um espaço aí para vocês fazerem perguntas, né? Então, basicamente, eu vou voltar aqui para minha tela, só um segundinho, eu vou abrir minha tela aqui, em que eu possa aparecer aqui. Legal. Agora ficou mais fácil. E aí a gente expôs para vocês bem rápido o que esse decreto está trazendo de novidade. Eu acho que para nós não é muita novidade, porque a gente já sabia que tudo isso era importante, era necessário, e o decreto trouxe isso, né? Então, se alguém tiver alguma questão, quiser fazer alguma pergunta, a gente está liberado. Outra questão também, se quiser fazer pergunta, né? A gente deixou ali na apresentação o nosso WhatsApp, ou quiser mandar e-mail, né? Ah, sim, foi colocado também no chat aí o link da nossa agenda aqui, se alguém quiser marcar uma reunião para entender, para conversar, para perguntar alguma coisa, né? E também foi colocado aí, a Erika está me avisando aqui, colocou no chat o link das normas, pessoal. Isso é muito importante, que às vezes você tem dúvida, né? E as normas estão ali disponíveis, não tem custo nenhum, é só ir lá e baixar. Inclusive, se eu não me engano, né, a norma da acessibilidade digital de site também está disponível, né? Alguma dúvida? Alguém queria fazer algum comentário? Não sei se a Erika consegue liberar alguém, se estiver fazendo comentário, está liberado aí. Acho que a pessoa está sem dúvida aqui. Assim, ó. Quais soluções vocês têm para a acessibilidade de site? O André perguntou aqui. Nós temos uma solução, André, que faz. O que que acontece? Você tem o seu site da sua instituição e você, quando desenvolve o site, é comum isso, né? O pessoal de TI, até hoje, mas está mudando. O pessoal que desenvolve o site, eles não têm uma preocupação muito grande com as normas de acessibilidade, aquela que eu falei do WCAG, que é fazer com que o site funcione para pessoas que usam leitores de tela, ou uma pessoa que precisa fazer um ajuste para o daltonismo que ela tem, ou ela tem, por exemplo, epilepsia, então se tiver uma imagem piscando muito rápido, ela precisa desligar. Então, essas ferramentas são importantes. Nós temos uma solução muito simples de implementar, inclusive quem quiser testar essa solução é só mandar um e-mail para a gente, e a gente manda um código para você instalar no seu site e ver essa solução funcionando, conhecer, ver detalhes, e a gente também pode agendar uma demonstração para mostrar. É bem tranquilo, é uma forma rápida e simples de adequar, porém, a gente também sempre orienta que o pessoal de TI entenda dos padrões de acessibilidade para que eles possam estar dentro dos padrões, né? Eu vi que teve uma outra pergunta, eu não consegui ler, Erika, você conseguiu ler? Ah, legal. Ah, Lilian, obrigado, viu? É isso, mais alguma dúvida? Alguma dúvida aí, Erika? Não, né? Acho que a princípio não. Ah, sim, se alguém quiser falar, pode tirar o mudo aí para poder a gente ouvir também. O Leandro, eu não sei se ele tem alguma dúvida, não sei se ele está na reunião.
A Kelly também está na reunião, né? Se tiver alguma dúvida, quiser colocar alguma informação, a Kelly da SATIC. O Jorge, porque ele está na reunião também, né? Qualquer dúvida que tiver. A gente tentou ser bem direto, viu, pessoal? Bem objetivo, né? Porque a gente sabe que o tempo hoje está todo mundo muito corrido, né? Então, você viu que a gente resumiu um assunto muito complexo, né? Não, de uma forma bem objetiva, bem sucinta mesmo, que era para cobrir o máximo de informações possíveis e começar a dar essa orientação para vocês aí. O decreto já entrou em vigor, mas tem um prazo ainda para cumprir, né? E não é legal deixar isso para a última hora, até porque tudo isso que está sendo pedido no decreto é obrigatório, é necessário, né? A própria lei já está dizendo que isso precisa ter, então eu, se fosse um gestor, eu já começaria a implementar isso agora, não esperaria chegar a data limite para fazer essas implementações. Ah, tá, a Kelly já deu um excelente aí, mas... Ah, sim, a SAT, que nós temos a SAT, que é o nosso cliente, tem muita coisa de acessibilidade, né, Kelly? Acho que vocês aí praticamente estão bem cobertos. Acho que esse decreto aí não vai ser uma questão muito complexa para vocês. Meu feeling aqui, né? Minha percepção. Mais alguém, Érica? Ah, o Leandro. Tá. Inclusive, o Leandro, você viu que a gente usou uma foto sua aqui na apresentação, né? Da solução que você tem aí na sua biblioteca. Bom dia, não reparei. Ó, temos aí, pessoal, mais 5 minutinhos. Ah, o Leandro. Ele não aparece aqui, Érica. Só Não um minutinho, reparei. Leandro, que você vai Não, aparecer aí. não identifiquei a Tá foto, aparecendo? Marcos. Ah, não identificou a foto? Ah, sim, é lá do scanner que você me mandou. Aquele scanner de mão que você colocou. Mas depois eu vou te mandar a apresentação depois. Ah, sim, pessoal. Esse evento vai ficar gravado, né? E eu vou mandar o link depois para vocês por e-mail, que se vocês quiserem rever alguma questão, né? E também a questão de dúvidas, a gente está sempre à disposição. Temos nosso serviço de tradução de Libras, como vocês estão vendo aqui na tela, né? Então, eventualmente, se vocês tiverem uma reunião importante, uma reunião que vai envolver muita gente, ou uma reunião que possa ser necessário um tradutor de Libras, nós temos o serviço, né? Como vocês estão vendo, a gente coloca o tradutor de Libras na reunião como um participante, e aí ele pode ajudar nesse processo. Eu estou falando bastante rápido, eu vi que o Rodrigo está correndo bastante aqui para atender, né? Mas, mas o Rodrigo é bem experiente aqui, ele está conseguindo. Pessoal, acho que é isso, né? O recado que nós queríamos dar. Esse alerta desse decreto, que eu vi que as pessoas ficaram com muitas dúvidas, então a ideia hoje foi fazer esse webinar só para trazer à tona essas questões. Estamos à disposição para ajudar em qualquer dúvida que eventualmente vocês tenham, tá bom? E estamos aqui à disposição e qualquer dúvida mesmo, por chat ou por e-mail, por WhatsApp, manda e-mail, liga, que a gente está aqui à disposição para ajudar e tirar qualquer dúvida. Quem quiser testar o site também, é só mandar um e-mail, a gente manda o código, a pessoa pode testar sem custo, sem compromisso para testar a ferramenta funcionando, e todas as outras soluções que eu mostrei para vocês aqui. Tá bom? Espero ter ajudado nesse processo e fico muito contente aí que bastante gente participou do evento e fico à disposição de vocês. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo evento que a gente já está preparando aqui para falar sobre essas questões de avaliação do MEC também e questões de neurodiversidade, que tem sido um tema muito forte aí nas instituições que a gente percebeu também, ok? É isso. Muito obrigado. Fico à disposição de vocês e qualquer dúvida estamos à disposição. Bom, obrigado, pessoal. Até mais.